Muito bem, boa tarde. 17ª aula do curso de foliações. E hoje a gente vai deixar por um momento a teoria birracional de lado e discutir um pouco de aplicações, algumas não tão recentes, né, da teoria de foliações no estudo de questões de interesse da geometria complexa e da geometria algébrica. Então, eu queria começar lembrando a ferramenta básica, né, que é um teorema que todo mundo que estuda foliações talvez seja um dos primeiros que a gente aprende, né, que é o chamado teorema de Jonulu. Aqui eu peguei emprestado o enunciado que está no livro como enunciado no livro do Brunello, né? É um teorema que vale para foliações de codimensão 1 em ambientes quaisquer, mas aqui está enunciado para o caso particular de uma superfície compacta. E o que a gente considera é uma foliação nessa superfície, portanto, de codimensão 1, com um certo número de curvas algébricas invariantes. Então, se você tem esse número de curvas algébricas invariantes, o teorema nos diz que F possui uma integral primeira racional. Eu vou esboçar a prova porque é muito simples, né? E é, ao mesmo tempo, fundamental. E, essencialmente, são dois passos, são duas... Então, o primeiro passo é construir formas logarítmicas com polos em curvas F invariantes. Se tiver em dimensão superior, é construir formas com polos em hipersuperfícies F invariantes. E como é que isso é feito? Bom, se eu tenho um D, um divisor reduzido, né, efetivo, que é a soma de K curvas invariantes, você pode olhar para a sequência exata, ω1 de x log D, né, que aqui é o feixe das informas com polos logarítmicos em D. Tem uma questão um pouco sutil do que é uma forma logarítmica, como quando D não é cruzamentos normais. Aqui a gente toma formas logarítmicas no sentido mais forte possível. Então, é a soma de uma forma holomorfa com somatório de DFI sobre FI com coeficientes holomorfos, né? O núcleo é ω1 de x. E a gente tem uma operação de resíduo que vai para a soma de igual a 1 até K de O CI chapéu, onde CI chapéu é a normalização de CI. Então, olhando a sequência longa em cohomologia, você vê, então, que eu tenho H0 de x, ω1 de x log D, indo para C a potência K. Isso aqui é a aplicação de resíduo. E o que vem depois é o H1 de x, ω1 de x. Ok? E aqui eu tenho H0 de x, ω1 de x. Então, daqui eu tiro que o H0 de x, ω1 de x log D, é maior ou igual que o K, é o número de componentes do divisor D, que é F invariante, menos
H1x ômega 1 de x, mais H0 de x ômega 1 de x. Portanto, se o K é suficientemente grande, né, se o K for maior do que esse número, estritamente maior, eu garanto a existência de formas logarítmicas. Então, a minha hipótese está me dizendo que esse H0, a hipótese, está dizendo que o H0 de x, ômega 1 de x log D, onde aqui eu estou colocando todas as N curvas que aparecem aqui, né? Então aqui eu estou fazendo K igual a N, é maior ou igual que o H0 de x T estrela de F mais 2. Bom? Muito bem. Esse segundo passo é construir. Bom, na verdade, tem um terceiro passo que a gente vai entrar, construir formas logarítmicas se anulando em F. Definindo F. Aí a observação-chave é que se D é um divisor F invariante, então eu tenho um mapa de ômega 1 de x D em H0 de x T estrela F. Porque aqui são formas logarítmicas, não são holomorfas, e aqui são formas holomorfas ao longo das folhas. Mas o ponto é que se eu tenho polos simples ao longo de uma curva invariante, quando eu contraio essa forma com um campo tangente à foliação, me dá uma seção holomorfa. Então, isso garante que esse mapa está bem definido, não vai ter polos na imagem, né? Então, ao restringir uma forma logarítmica com polos ao longo de uma curva invariante, ela vira uma seção do canônico da foliação, que é holomorfa. E a minha hipótese se eu colocar aqui o núcleo, a minha hipótese garante que a dimensão de K é maior ou igual que 2. Ora, mas formas logarítmicas, no sentido que a gente está considerando, são fechadas, e eu estou produzindo duas formas. Então, falei que eram 2 passos, vamos botar 3 passos. O terceiro passo é que eu tenho ômega 1 e ômega 2 pertencentes ao núcleo, linearmente independentes. E se pertence ao núcleo e elas definem a mesma foliação, elas têm que diferir por uma função meromorfa e que não é constante, e tomando a diferencial, isso dá zero, igual a dH de ômega 2. Tá? Esse último passo aqui, na verdade, é um argumento clássico que eu acho que a primeira vez foi observado por Castelnuovo de Francis. E o primeiro e segundo passo, no caso particular que X é o espaço projetivo, é um argumento que é, claro, formulado em outras formas, mas que remonta a Darboux, é mais antigo ainda. Então, a contribuição do Jonulu foi fazer com que o teorema fosse válido para qualquer variedade Keller compacta e incorporar no argumento de Darboux esse argumento do Castelnuovo de Francis. Esse teorema vale de uma simplicidade grande, né? E ele vale, cabe observar que ele vale, claro que com uma cota ligeiramente diferente, ele vale para qualquer X, variedade complexa, compacta e F foliação de codimensão 1. O primeiro a provar nessa generalidade foi o Etienne Gies. A prova do Jonulu tinha algumas hipóteses desnecessárias sobre a degeneração da sequência de Froelich. Muito bem. Então, isso é um corolário que vai ser o importante para a gente. Se eu tenho F, uma foliação,
com infinitas curvas invariantes, infinitas foliação em superfície projetiva X, com infinitas curvas invariantes, implica que F tem integral primeira racional. Ou seja, existe uma função meromorfa não constante, constante ao longo das folhas de F. Então, não preciso de uma infinidade de curvas, basta ter pelo menos n mais duas, onde n basta ter aquele número n de curvas do enunciado do teorema de Jonulu para ter essa conclusão. Tá bom? Muito bem. Tá. Então, quais são os enunciados que a gente estava mencionando que aparece que esse teorema é utilizado para demonstrar, né? Então, vamos começar com uma conjectura, né? É a conjectura de Lang. Diz o seguinte: ela pode ser enunciada num contexto bem mais geral, mas vamos nos ater para superfícies. Então, seja X uma superfície projetiva complexa, né? De tipo geral. Então, tipo geral quer dizer que a dimensão de Kodaira é máxima, que é a mesma coisa que dizer que existe um N tal que a aplicação definida pelas duas formas, né, tensor N, é birracional. Então, se você quiser, também é a mesma coisa que dizer que tem dimensão 2, que a imagem tem dimensão 2. Certo? Então, a conjectura diz que X possui um número, ou X contém, né, um número finito de curvas racionais ou elípticas. Certo? Então, a ideia, né, uma pouco a extrapolação do que acontece no caso de curvas, né? Curvas de tipo geral são aquelas de gênero maior ou igual que 2, onde a dimensão de Kodaira é igual a 1, e essas são recobertas pelo disco. Um teorema de uniformização para variedade de tipo geral até fora de questão, tem muitas superfícies de tipo geral que são simplesmente conexas, então não dá para sonhar que vão ser recobertas por alguma coisa parecida com um disco. Mas você pode sonhar que elas herdam alguma propriedade de hiperbolicidade, né? Alguma coisa no espírito do que acontece para curvas. E isso é uma dessas formulações. Talvez essa é a conjectura dessa. Tem toda uma teia de conjecturas, né? Diferentes, mas que essa aqui talvez seja a versão mais fraca. Você pode ainda ter uma versão um pouco mais precisa, que você diz que quando você olha para curvas de gênero limitado, numa superfície de tipo geral, então elas formam são uma união finita de famílias de curvas desse tipo. Acho que para o nosso propósito essa versão já é geral o suficiente, já é interessante. E mesmo essa versão, mesmo que eu esqueça curvas elípticas, ela é bastante aberta. Tá? Então, não se sabe, por exemplo, esse enunciado para uma
superfície de grau 5 em P3. Não se sabe se isso é verdade ou não. O teorema, talvez um dos teoremas mais fortes nesse sentido, é do final da década de 70, e é um teorema do senhor Bogomolov. E ele dá uma resposta positiva para essa pergunta, segundo algumas hipóteses sobre as classes de Chern de X. Então, suponha que X é de tipo geral, e com classe de Segre positiva. Então, isso é simplesmente um nome bonito para dizer que C1 ao quadrado de x menos C2 de x é maior que zero. Lembra que o C1 de x é o C1 do Tx, CI de x é o CI do Tx. Bom? Então, conclusão é que x possui um número finito de curvas racionais ou elípticas. E vale também aqui aquela versão mais forte, ele mostra também que se eu olhar para as curvas de gênero G contidas em X, então elas formam uma família limitada. Vai ser parametrizada por um número finito de famílias. Ela não precisa, você pode ter várias curvas de gênero G, né, mas elas vão ser todas descritas por um número finito de famílias. Ok? E, como vocês vão ver, esse teorema é uma consequência quase. Bom, tem várias ideias envolvidas, mas uma ideia-chave é o teorema de João Lu. Tá bom? Então, como é que a prova desse resultado funciona? Então, é claro que eu vou precisar usar essa hipótese, né? Sem essa hipótese é um probleminha aberto. Há que se dizer extremamente difícil, né? Muitas pessoas já tentaram fazer isso e a gente não sabe ainda. E o ponto todo é o seguinte. Então, o primeiro passo para provar esse teorema é Riemann-Roch. E o ponto todo é que quando você calcula a característica de Euler de sim K ômega 1 de x, isso vai crescer como K ao cubo, o termo dominante, o termo de K ao cubo, vai ter aqui como coeficiente, a menos de constante, C1 ao quadrado menos C2. Aqui, talvez tenha uma constante que eu não estou colocando, uma constante positiva. Certo? Então, a hipótese garante que de 5K ômega 1 de x é maior que zero. Eu só vou usar maior que zero. Na verdade, a gente consegue um exagero, que é maior do que K ao cubo. Cresce muito rápido para qualquer K suficientemente grande. Certo? Mas a característica de Euler, como eu estou numa superfície, isso é o H0 menos o H1, mas se eu estou só interessado numa cota superior, eu posso ignorar o H1. Vamos escrever ele aqui. Mais o H2.
E então eu tenho aqui, portanto, que é o H0 de x, 5K ômega 1 de x, mais o H2 de x, 5K ômega 1 de x, é maior que zero. Certo? Agora, esse sujeito, o 5K de ômega 1 de x, ele é isomorfo a 5K Tx tensor Kx menos K, né? Ômega 2 de x tensor menos K. Certo? Agora, então, eu posso aplicar a dualidade de Serre. Para garantir que H2, 5K ômega 1 de x, é igual a H0 do Kx tensor 5K Tx aqui é mais K, perdão. 5K Tx, mais isso vai ser H0 de x 5K ômega 1 de x, tensor Kx, e aqui vai um menos K mais 1. Certo isso? E esse lado tem que ser igual a zero, porque o grau do Kx, né? Kx é um divisor big, e aqui eu estou permitindo menos K. Mas eu estou confuso. Não sei se eu fiz alguma besteira. Vamos verificar aqui. K de ômega 1 de x. É isso que eu quero calcular. Então, na verdade, eu quero fazer isso. Bom, de qualquer maneira, não preciso nem que seja zero, mas uma vez que eu chego aqui, ou bem eu tenho uma seção de 5K de ômega 1 de x, ou de 5K de ômega 1 tensor um fibrado que é menos uma potência negativa do canônico. Então, o argumento vai ser tão bom num caso ou no outro, como a gente vai ver. O que eu garanto é que um ou outro
vai ser diferente de zero. Então, vou assumir, por exemplo, que... Então, com isso, a gente construiu uma forma, vou chamar de alfa, pertencente a H0, x, sin k, ômega 1 de x, tensor, o canônico, tensor menos L, onde L é algum número maior ou igual que zero. Então, eu tenho uma alfa desse jeito, que é diferente de zero. Tá certo? Então, suponha que eu tenha uma curva racional, então C contida em X, uma curva racional. E eu vou considerar, na verdade, eu vou considerar o mapa de P1 para X, que define, cuja imagem é essa curva. E o que eu vou fazer é considerar o pullback de alfa. Então, o pullback de alfa vira uma seção de P1 ômega, sin k, ômega 1 de P1, tensor e estrela de kx menos zero. Isso eu devia ter falado desde o início. Não há perda de generalidade em supor que a x é minimal. Ou seja, que não tem curvas menos 1, ou que é a mesma coisa que dizer que o kx é nef. Tá bom? Agora, esse sujeito, em sin k de P1, é um OP1 de menos 2K. Como eu estou assumindo que Kx é nef, esse sujeito é um OP1 de alguma coisa negativa. Ou não positiva. Portanto, eu tenho uma seção de um fibrado de grau negativo em P1. Então, isso me diz que estrela de alfa é zero. Porque todo mundo aqui é negativo, eu não posso ter uma seção não nula. Mas o que isso quer dizer? Bom, a gente pode entender isso de duas maneiras. O que é uma seção de sin k ômega 1 de x? Uma seção daqui é um produto, na verdade, localmente, fora de um discriminante. Eu posso escrever, fora de uma hipersuperfície, eu posso escrever seções localmente desse objeto como localmente em torno de um ponto genérico. A minha forma alfa, né, é alguma coisa do somatório AIJ DXI DYJ, e se eu estou num ponto genérico, isso pode ser escrito como um produto, localmente, de K1 formas. E I estrela de alfa é o produto de I estrela de ômega I. Então, essa seção alfa, o que ela está definindo em X é uma multifoliação e essa equação está me dizendo que a imagem de P1 é tangente a uma dessas foliações. Bom, essas foliações não colam globalmente, né? Globalmente elas não são foliações. Esse alfa, o que vai formar é um negócio chamado um web. Então, tem lugares onde você não consegue escrever como um produto, né? Por exemplo, quando você tem alguma coisa do tipo dx ao quadrado
mais y dy ao quadrado, isso não, você não consegue escrever como um produto de duas formas. Se você fosse escrever, você ia querer escrever como... Então, você tem que fazer um recobrimento ramificado para poder fazer essa escritura. Mas, num ponto geral, você consegue escrever como um produto. E a gente está dizendo que essa solução, esse cara é uma solução disso. Então, você pode também interpretar isso de outra maneira. Em vez de trabalhar na superfície X, você pode considerar o P ômega 1 de X, né? Isso aqui é isso aqui na convenção de Grothendieck, isso é o projetilizado dos quocientes. Se você ficar mais confortável, então isso aqui é na convenção de Grothendieck. Se você ficar mais confortável, você pode pensar isso como PTX, né? A convenção ingênua. Eu posso ver a minha alfa pertencente aqui. Ela determina uma superfície, né? Pensando na convenção ingênua, eu posso pegar um vetor e avaliar na alfa, né? Então, essa alfa me define uma espécie de polinômio de grau K nas fibras do tangente. Então, aqui eu tenho uma superfície. Que vai ser LA1 com L menor ou igual que K. Né? Dominando K1, porque ninguém está falando que esse polinômio nas fibras ele é irredutível, podia ter componentes múltiplos, a gente produziu ele com Riemann-Roch, a gente não sabe qual é a pinta que ele tem. Mas a gente tem, de qualquer maneira, uma superfície aqui determinada pelo anulamento desse cara, né? Seriam os V's pertencentes a Tx, tal que alfa V igual a zero. Então, vai ser uma superfície singular, esse recobrimento, em geral, vai ser ramificado, mas quando você tem aqui no PTX, você tem uma forma de contato, né, que coordenadas locais, alguma coisa do tipo dy menos p dx, né, p, a coordenada dy sobre dx, que é a coordenada na fibra. E quando você restringe gama, vamos chamar isso do gráfico de alfa, contido nesse espaço, quando eu restringo gama ao gráfico de alfa, eu tenho uma foliação de verdade, e essa foliação, ela vai, quando eu faço a imagem direta pela projeção dessa foliação no gráfico de alfa, vai me dar esse web na base, esse L web na base. Tá bom? Então, define foliação que projeta no web definido por alfa. E se eu tenho um mapa da minha curva, né, que no caso era P1, em X, eu posso levantar esse mapa, que é simplesmente tomar a derivada de I, né? Eu vou mandar no ponto na reta tangente, e essa I linha de P1 vai se estrela de alfa é igual a zero, e linha de P1 vai ter imagem em gráfico de alfa. Certo? Ou seja, com o fato de ser tangente embaixo, quer dizer que ela vai ser tangente a essa foliação em cima. Tá bom? E se
Então, a conclusão, então aqui eu construí, né, ad hoc, uma foliação. Não é única, percebam que eu construí essa foliação, ou esse web em X, como vocês preferirem, a partir de uma forma, de um espaço que tem dimensão K ao cubo, que cresce muito rápido. Mas bastou uma para garantir que essa foliação contém, entre suas folhas, todas as curvas racionais contidas em X. Tá certo? Agora, eu sei que se eu tiver uma infinidade de curvas racionais, então isso quer dizer que gráfico, ou gama, restrito a gráfico de alfa, ou melhor, gama restrito a uma componente irredutível. Isso aqui é uma componente irredutível. Tem infinitas folhas algébricas. Infinitas curvas racionais como folhas. Bom, deixa eu escrever isso no outro slide, que já está uma bagunça aqui, né? Então, se X contém infinitas curvas racionais, então existe Z contido em gráfico de alfa, uma componente irredutível, tal que alfa restrito a Z define uma foliação com infinitas, aqui era gama, né, a forma de contato, define com infinitas curvas algébricas invariantes, tá bom? Então, o teorema de João-Lu implica que essa foliação, então, é uma foliação por folhas algébricas, então gama restrito a Z tem integral primeira. E, além disso, infinitas fibras da integral primeira são curvas racionais. Bom, então você pode resolver a singularidade de Z e resolver os pontos de indeterminação de π, tudo que você precisar. E aí o que você acabou de construir? Você acabou de construir uma, digamos, Z tilde, alguma coisa birracional a Z, que vai ser uma variedade munida de uma fibração racional e de uma aplicação em X que domina, que é sobrejetiva. Mas isso é uma contradição. Você não pode ter uma família contínua, né, de curvas racionais passando por X, porque se for assim, você sabe que o grau do... Quando eu tenho o φ estrela de Kx vezes uma fibra, vai ser igual vai ser negativo, contradizendo o fato que Kx é nef. Tá? Então, você não pode ter uma família contínua de curvas racionais. O ponto todo é que, em princípio, a gente não sabe excluir uma família discreta, mas esse argumento do Bogomolov, né, primeiro usando Riemann-Roch para construir uma equação diferencial, depois João-Lu para colocar essas soluções algébricas todas numa família contínua, permite a gente chegar na contradição. Então, você sai de uma infinidade discreta para uma infinidade contínua, e aí é fácil de resolver o problema. E olhando direitinho o que foi feito, vocês podem ver que o único lugar, o ponto inicial onde se usa, que é racional, é aqui.
né? Justamente para garantir a anulação. Mas, no caso geral, o que você vai conseguir fazer é o seguinte: você vai conseguir dar uma cota para o grau em função do gênero, mais ou menos no espírito do que a gente discutiu na aula passada, ou talvez o que está na aula passada é no espírito desse tipo de coisa. Você dá uma cota para o grau em função do gênero, fazendo o mesmo tipo de argumento. Por exemplo, aqui se fosse uma curva elíptica, né? Então esse cara teria grau 0 e esse cara aqui teria grau negativo, mas então você estaria limitando o grau da curva com respeito ao kx, e isso é suficiente para limitar. Tá? Mas aqui vamos focar no caso de curva racional no primeiro momento. E, por exemplo, para tratar curva elíptica, é bom garantir que aqui eu tenho alguma coisa positiva, então o que você faz é uma conta de Riemann-Roch um pouquinho mais delicada, em que você, em vez de calcular isso, você calcula isso, tensor amplo, mas você ainda consegue produzir muitas um anti-amplo, você ainda consegue produzir muitas seções e fazer esse tipo de argumento. Vamos ficar com um caso mais simples, que eu já acho que já é bastante instrutivo, e mostra um pouco desse tipo de argumento. Bom? Um outro problema muito similar, na verdade, eu tenho a impressão, né, Bogomolov não fala isso no artigo, mas eu tenho a impressão que tem alguma relação, é um argumento do Grauert, da década de 60, que é para mostrar a conjectura de Mordell sobre corpos de funções. O que é isso? Né? Então, você tem essa conjectura de Mordell, né? Não sei se vocês lembram. A que eu estou me referindo é que se eu pegar uma C, uma curva de gênero G maior ou igual que 2, e vamos supor que ela é definida sobre Q, podia ser um corpo de número qualquer, então C possui um número finito de pontos racionais. Então, essa conjectura, acho que é da década de 20, né? E no início da década de 80 virou um teorema, o teorema de Faulkner. Então, essa é a conjectura de Mordell, é o teorema de Faulkner. E que despertou muito interesse, né, da comunidade, né? Resultado, uma conjectura e um resultado, obviamente, belíssimo. E na década de 60, como uma tentativa de ter intuição sobre o problema, se perguntou, né? É natural fazer isso, quando você tem um problema de aritmética que você não sabe abordar, é natural buscar versões para outros corpos, né? E o que se perguntou é o que seria uma versão desse teorema, dessa conjectura, para que você substitui Q por um corpo de funções, ou seja, um corpo de funções racionais de uma curva B. Bom, então, vamos tentar ver o que seria essa formulação. Então aqui vamos escrever esse corpo de funções por CB. O que é uma curva? Sei, uma curva de gênero G maior ou igual que 2 sobre CB na verdade, a mesma coisa, menos de aplicação birracional, isso é a mesma coisa que uma superfície S munida de uma projeção π para B,
onde isso aqui é uma fibração, e onde a fibra geral, vamos botar aqui gênero geométrico para não ter confusão, né, que é o gênero sobre o feixe algébrico, é uma fibra geral, é isomórfica, é uma curva de grau ou de gênero G. Tá bom? E o que seria um ponto racional? Bom, um ponto racional na verdade, é a mesma coisa nessa tradução que uma seção. Então, se a gente vem aqui para a conjectura, né, uma curva de gênero G definida sobre CB, então C possui um número finito, então a fibração possui um número finito de seções. Se a gente formula desse jeito, é completamente falso, porque eu posso tomar S igual a B vezes C, agora B e C curvas complexas, com uma projeção para B, e eu tenho infinitas seções. E como é que são essas seções? São simplesmente o mapa que vai de B para S, que manda B em B vezes C. Então, eu tenho sigma C, eu simplesmente mando isso. Então, aqui eu tenho uma infinidade de seções, uma para cada ponto de C, então não parece ser muito interessante. Ao mesmo tempo, se você pensa em seções não constantes, então a gente está falando de aplicações, nesse caso, de B para C, não constante, né? Porque eu posso pegar a seção e projetar em C. E tem o teorema de De Francis, o mesmo do Castelnuovo de De Francis que a gente viu antes, que diz que se eu tenho C de gênero maior ou igual que 2, então, fixado B, o número de mapas de B para C é finito. Então, aqui parece que tem, nesse caso, é falso por razões triviais, mas uma vez que você tira fora essas razões triviais, é consequência de um teorema conhecido. Então, o que o Grauert mostrou, e foi mostrado mais ou menos ao mesmo tempo pelo Manning, mas com provas independentes e diferentes, é que se eu tenho uma fibração π de S para B, não isotrivial, ou seja, o tipo analítico das fibras varia, e de gênero G maior ou igual que 2, então, π possui um número finito de seções. Tá certo? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Né? O que tem a ver com o teorema de Bogomolov ou o teorema de Joannou? É que, na verdade, a prova do Grauert é incrivelmente próxima dessa estratégia do Joannou. Isso foi muito esclarecido por Wojciech. Tem um artigo que eu coloquei entre as referências, em que ele dá um esquema de prova que é exatamente mais ou menos na linha do teorema do Joannou, do Bogomolov que a gente viu. Então, o primeiro passo é Riemann-Roch. E Riemann-Roch para o quê? Para produzir uma folhação interessante, aí, uma equação diferencial interessante.
E aqui o que ele vai olhar, vamos pegar uma curva. A ideia aqui é você olhar para sim ômega 1 de S, a potência 2 mais epsilon, já vou explicar o que eu quero dizer com isso, tensorizado por Ks menos 1. É menos 1. Certo? Bom, aqui é claro que a gente quer fazer contas assintóticas, então o que a gente vai fazer, em vez de 2 mais epsilon, a gente vai botar um n, de modo que n vezes epsilon vai ser um número racional pequeno, e a gente vai querer que n vezes epsilon seja inteiro, e aqui eu vou botar menos n. Tá bom? Então, isso é um fibrado de posto 2 mais epsilon, n mais 1 sobre S. E eu posso ver também isso como um fibrado sobre a curva C, definida sobre CB. Então, eu posso aplicar Riemann-Roch para curvas para produzir seções desse sujeito quando a n é grande. O problema é que você vai produzir essas seções sobre o corpus de função da base, mas isso, se você traduz aqui para S, quer dizer que eu vou conseguir produzir seções para esse sujeito vezes π estrela de um amplo. Então, você consegue mostrar que o H0 dessa coisa é diferente de zero. E, novamente, eu vou precisar apenas de um H0. Só preciso de uma seção. Então, vou produzir... então, eu tenho uma forma, ômega, pertencente a H0, S, sim 2 mais epsilon n, ômega 1 de S, tensor ômega 2 de S, tensor menos n, tensor π estrela de A, onde A é um divisor amplo da base, que eu não estou me importando com ele, mas eu tenho essa seção diferente de zero. E perceba que, como no caso anterior, isso está definindo uma equação diferencial. Bom. Agora, suponha que eu tenho uma seção. Eu estou aqui com X, com S, que é a mesma opção, S para B, e agora eu estou pegando uma seção sigma de B para S. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o mesmo truque. Posso fazer o pullback de ômega. Né? Lembra que ômega era uma seção de S, sim, 2 mais epsilon n, ômega 1 de S, tensor Ks, tensor menos n, tensor π estrela de A. Então, eu posso fazer esse sigma estrela de ômega para obter uma seção em H0, B, sim, 2 mais epsilon n, ômega 1 de B, tensor K, sigma estrela de Ks menos n, mais... então, isso é uma seção, né? Sigma estrela de π estrela de A. Isso aqui é simplesmente A, né?
Tá bom? Então, qual é o grau desse cara? O grau desse sujeito é 2 mais epsilon n. Ômega 1 de B é 2 vezes gênero de B menos 2, mais o sigma estrela de KS, B, é um grau, então aqui é menos N, isso, mais uma constante que vem desse A. Tá bom? Então, isso é... Eu sei que isso é maior ou igual que zero. Então, daqui eu deduzo que N, que multiplica 2 mais epsilon, 2GB, menos 2, menos sigma estrela de KS, menos o grau, né? Isso aqui é o grau disso. Mais O de 1, maior que zero. Portanto, eu tenho que o grau de sigma estrela de K é menor ou igual do que 2 mais epsilon, 2 vezes o gênero de B menos 2, mais uma constante. Bom? Mas isso está me limitando esse grau, né? Isso aqui é a interseção de K vezes a seção, vezes sigma B. Então, eu estou limitando o grau da interseção de K vezes sigma B, e a gente pode assumir, sem perda de generalidade, fazendo mudanças de base, que, na verdade, a minha base tem gênero qualquer e que minha superfície é de tipo geral. Ou pelo menos que eu fiz aqui uma escolha, né? Eu fiz... tem a parte da conta que eu não fiz, que é essa parte de Riemann-Roch, e, essencialmente, a única coisa que você precisa para o Riemann-Roch funcionar é que esse fibrado, restrito a uma fibra, né, coincida com o canônico da fibra. Então, eu poderia, por exemplo, pegar o canônico relativo, em vez de trabalhar com esse, eu poderia trabalhar com ômega 2S menos a π estrela de ômega 1B dual, que talvez tenha propriedades melhores e mais naturais, e a única coisa que eu preciso é o comportamento dele na fibra. Eu posso corrigir esse fibrado para garantir que esse sujeito aqui é essencialmente amplo. Tá bom? Teria que também contrair curvas menos 1 dentro de fibra, mas isso é só um detalhe. O ponto todo é que esse fibrado vai ser positivo, e eu limitar o grau da seção com ordem positiva garante que ela vai pertencer a uma família limitada. Se eu fixo um divisor amplo e calculo as curvas que têm grau limitado com aquele divisor amplo, isso está em uma família limitada. Bom? Então, isso permite que, se sigma estrela, aqui eu estou assumindo que é diferente de zero, então a conclusão é: se sigma estrela de ômega é diferente de zero, então a sigma B para S pertence a uma família limitada. Certo? Então,
pertencer a uma família limitada quer dizer que vai existir um número finito de variedades algébricas que parametrizam essas seções. Agora, o que acontece quando sigma estrela de ômega é igual a zero? Novamente, é o mesmo argumento que a gente fez anteriormente. Esse ômega está me definindo um web em S, e se esse web tem uma infinidade, se eu tenho uma infinidade de seções, então vai ter uma componente irredutível, blá, 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 que vai ter integral primeira, e, novamente, o teorema de João-Lu nos diz que a sigma B para S também pertence a uma família limitada. É um dos elementos de uma integral primeira. Certo? Então, em ambos os casos, seja simplesmente por uma conta de grau, seja por uma aplicação do teorema do João-Lu, a gente tem que as seções da minha fibração pertencem a uma família limitada. Tá certo? Então, o que você vai ter agora para a conclusão, o último passo. Até agora, perceba que eu não usei... Claro que eu não expliquei completamente aqui essa questão da amplitude, o que eu estou realmente está em voga aqui, mas nada disso utilizou de forma essencial a não isotrivialidade da minha fibração. Então, perceba que no caso dos exemplos triviais, eu tenho infinitas seções, mas pertencem a uma família limitada, parametrizada pela C mesmo. Então, para concluir, o que a gente tem que fazer é justamente isso. Então, suponha que eu tenho uma... Basta que se as minhas seções pertencem a um número finito de famílias, basta mostrar que cada família dessa tem dimensão zero. Então, suponha que uma dessas famílias tem dimensão positiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter uma variedade T, quase projetiva, ou afim, mesma curva, e uma aplicação B, indo, talvez aqui seja mais seguro a gente dizer que é simplesmente uma aplicação racional para S. Aqui eu tenho B. Então, aqui eu vou ter sigma, uma seção universal, parametrizada por T, tal que para cada T aqui desse espaço de parâmetro, quando eu restringo, é de fato uma seção. Na verdade, eu posso supor que isso é holomorfo. Esse T é simplesmente afim, é local. Tá bom? Então, aqui tal que para cada... Eu tenho esse diagrama aqui, Tá. E aqui... Isso. Aqui eu tenho as seções triviais, Acho que está claro o que eu estou falando, Então, eu tenho um parâmetro T, eu tenho B, eu tenho aqui a minha fibração, eu tenho a identidade, eu tenho aqui a minha fibração para B, e eu estou falando que para cada horizontal eu estou vindo numa seção. Tá bom? Muito bem, então você pode sempre compactificar essa figura e, novamente, você tem uma multifoliação, você tem um web em S, tal que todo mundo aqui é uma seção, e o que você pode fazer é o seguinte, para cada ponto, então aqui eu vou ter um K-web em S, e localmente, quando eu olhar para um ponto geral, então se eu... Está aqui uma fibra.
E quando eu olhar para um ponto geral, o que a gente vai ver é que esse K-web vai ter um certo número de direções, podia ser só uma. Né? Porque, perceba, se fosse uma foliação, o que ia acontecer? Isso, se fosse uma foliação, ia ser uma foliação transversal à fibração. E uma foliação transversal à fibração te diz que a fibração é isotrivial, que a gente está assumindo que não é. Mas aqui a gente não precisa disso, mas a gente sabe que para esse web, ele sempre vai estar, como ele é construído via uma família de seções, ele não vai usar, não vai aparecer essa direção vertical nele. Ele vai estar sempre na direção horizontal. E o que a gente pode fazer é o seguinte, pegar a direção vertical, pensar que isso é o infinito, e essas direções agora viram pontos finitos, em C, e você pode construir uma nova direção. Você pode construir uma nova direção simplesmente fazendo a média. Então, isso aqui é uma construção da geometria afim, isso aqui é o baricentro dos pontos, das direções, né, onde eu estou dando uma estrutura afim ao projetivizado do tangente, tirando essa direção vertical, que é o infinito. Então, tudo isso me permite, então, construir uma fibração, uma foliação transversal à fibração. Então, desse web, eu tenho uma foliação transversal à fibração, e isso implica que a fibração é isotrivial novamente. Bom, a fibração é isotrivial. Isso é uma contradição com a hipótese que a gente tinha, então você tinha um número finito de seções. Certo? E vocês percebam que eu quis mostrar que, na verdade, esse resultado precede essa não é a prova do Grauert, tá? Essa parte aqui é a prova do Wojciech, que é uma das referências que eu coloquei. Né? Mas vocês veem que é muito parecida com o que está a estratégia do Bogomolov. E depois, para concluir, tem várias maneiras. Esse é um argumento simples, talvez não tão fácil de formalizar, né, todos os passos, mas que dá uma ideia geométrica do que está acontecendo. Bom? Muito bem. E qual é para onde isso foi, né? Então, o argumento o teorema do Gauss é do final da década de 60. O teorema de Bogomolov é no final da década de 70. E mais ou menos, acho que mais ou menos na mesma época, década de 70, não sei exatamente em que ponto, apareceram generalizações daquela conjectura do Lang, né, que é o trabalho do Green-Griffiths. Então, que tem uma conjectura que é o seguinte, tem várias versões, mas no caso de superfície, se eu tiver X, uma superfície de tipo geral, então, toda aplicação holomorfa de C em X é algebricamente degenerada. Ou seja, a imagem está contida em uma curva. E eles traçaram uma estratégia para provar esse tipo de resultado. Isso aqui é uma conjectura. Acho que chegaram até... Bom, traçaram uma estratégia para provar esse tipo de resultado. E a estratégia consiste, essencialmente, em construir operadores, que são generalizações dessas potências simétricas do ômega 1, vão ser operadores de ordem superior,
tais que toda, operadores diferenciais, tais que toda curva inteira, isso aqui é chamado de uma curva inteira, vão ser soluções desses operadores. E com alguma sorte, você estudando todos esses operadores, você conseguiria mostrar que restringir, né, como vai ser solução de vários operadores, restringir a imagem da aplicação. E o problema é que é muito difícil você controlar, porque a ideia aqui é um pouco, vai na outra direção. O que a gente poderia ter feito aqui? Você percebam que tanto no argumento do Wojciech quanto no argumento do Bogomolov, a gente usou apenas uma equação diferencial. Tá certo? Agora, suponha que você sabe que quando eu começo a olhar para o gráfico de todas as equações que a gente construiu, aquele K ao cubo, suponha que você sabe que a interseção desses gráficos, aqui no projetivizado do tangente, é o conjunto vazio. Como você tem que toda curva racional tem que ser tangente a pelo menos um deles, você acaba, tem que ser tangente a todos eles, você acaba deduzindo que não tem curva racional nenhuma. Então, a estratégia deles era um pouco pensando que você consegue construir diferenciais simétricas, olhar para a interseção do zero de todas elas e mostrar que é vazio para garantir que você não tem solução que não tem solução comum para todas essas equações diferenciais, e se seu objeto, que é a curva racional ou a curva inteira, é necessariamente solução dessa equação diferencial, você ganha. Tá bom? É uma estratégia fabulosa que funciona em vários casos. Então, seguindo essa estratégia, foi possível, já na época logo depois do Green-Griffiths ter enunciado a conjectura, construir exemplos de superfícies que têm essa propriedade, que não tem nenhuma curva inteira, não tem nenhuma curva racional, essencialmente olhando para essa estratégia. Mas ela não pareceu, na época, ser suficiente para tratar uma classe geral, uma classe de superfícies. Né? Sempre ou eram exemplos específicos, ou eram resultados do tipo, para uma superfície suficientemente geral, uma tal e tal família, vai valer isso. E acho que o argumento do Bogomolov é o primeiro que funciona para o Lang e para um caso que essa conjectura tem que ser vista como uma generalização da conjectura do Lang. É o primeiro argumento que funciona para uma classe geral de superfícies. Claro que você tem que botar aquela hipótese, mas essa conjectura de Green-Griffiths, essencialmente o caso principal conhecido é o caso demonstrado pelo McQuillan, é que se C1 ao quadrado de x menos C2 de x é positivo, mais x de tipo geral, então toda curva inteira é algebricamente degenerada. E o que a gente viu na prova do Bogomolov, a estratégia é fazer a prova do Bogomolov, fazer exatamente com o caso do Bogomolov. E o que está isso aqui reduz, então, o argumento do Bogomolov reduz ao seguinte: eu vou ter, então, uma outra, a partir de x, eu vou produzir uma outra superfície que vai dominar x, e uma foliação em y, né, vinda justamente daquelas diferenciais, tal que a minha curva inteira, qualquer curva inteira, se levanta em uma curva inteira tangente a f. Então, o argumento do Bogomolov mostra que, para mostrar esse teorema,
estrela, seria uma consequência de um teorema que diz que se eu tenho y de tipo geral, f, uma foliação em y, e f de c para y, a curva inteira tangente a f, então f é degenerada, é algebricamente degenerada. Está contida, a imagem está contida numa curva. E é isso que o Macquillan mostra. Então, o Macquillan, no final dos anos 90, início dos anos 2000, mostra esse teorema, e acho que ao mostrar esse teorema, que meio que se desenhou a possibilidade de fazer uma classificação, pelo menos para ele, no estilo de Henrique Schodaira, para foliações em dimensão 2. Né? Ao mesmo tempo, estava o Luiz Gustavo Mendes, fazendo pós-doc em Dijon, trabalhando com Marco Brunella e desenvolvendo a teoria birracional de foliações por si só. Mas o Macquillan chegou nela por essa conjectura, né? Tentando mostrar essa conjectura. Então, eu não vou fazer a prova completa do teorema do Macquillan, mas eu quero explicar as ideias, e eu vou fazer isso da próxima vez. Quais são os ingredientes extras que são necessários para adaptar o argumento de Bogomolov, de curvas racionais, né, para curvas inteiras. Isso eu faço na semana que vem.